Sul Notícias, seu canal de informações. Muito bem, bom dia para você. Muito bem, bom dia para você. Agora 8h20, 8h20. Boa segunda-feira, bom início de semana. Hoje, dia 10 de outubro. Estamos recebendo no Cultura Sul Notícias de hoje o Edu da Rádio, que vai falar com a gente um pouco aí sobre a sua candidatura a deputado federal e também, né, sobre a sua carreira na política e os planos futuros, né? Você pode mandar tua mensagem, quiser fazer uma pergunta pro Edu da Rádio, no 8804-2851. Bom dia, Edu, e seja bem-vindo aqui no Cultura Sul Notícias. Bom dia, Cleverson. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Cultura. É um prazer estar aqui hoje para falar com vocês a respeito das eleições, né? A respeito da... Só um pouquinho, Edu, que eu acho que deu um problema técnico aqui. Só um pouquinho. Deu um problema técnico no microfone do Edu aqui. Bem na hora que a gente foi falar, não funcionou o microfone, né? Vamos ver o que o Elias já está ajeitando ali. Estamos nesse momento ao vivo no Facebook e também logo mais no YouTube, né? E você que está ouvindo na rádio pode mandar tua mensagem para cá no 8804-2851. Bom dia. Ai, vamos mudar de microfone então. Agora 8h20, né? Acontece, né, gente? Acontece problema técnico sempre, né? Uma coisa que deu boa agora? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nada ainda, né? Então dá. Você vai mudar pra cá, vem aqui no meu lugar. Vamos, nesse momento, trocar aqui, quem sabe, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos trocar de lugar agora. O Edu assumindo... Não, isso nunca aconteceu nunca aconteceu antes, sabe? Porque veio o nosso concorrente. Não aconteceu. Chega aí, Edu, chega. O Elias vai chegar lá. Fica no comando da máquina aí. Vai chegar lá no lugar do Elias, agora acho que vai dar boa. Bom dia, Cleverson, bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da Cultura Sul. É um prazer estar aqui hoje participando do Cultura Sul Notícias, mas é normal, né? Isso aí acontece também, lá na RDX acontece, as rádios co-irmãs aqui de São Mateus. Tava funcionando normal no final de semana, né, Elias? Tava tudo certo. É que nem a internet em São Mateus, né, Cleverson? Chove, ela já fica lenta. Exatamente, assim acontece esses imprevistos aí, mas é um prazer estar aqui para falar com os ouvintes da Cultura Sul a respeito das eleições aí, a respeito da minha participação nas eleições no último dia 2. Com certeza. Edu, fala um pouquinho pra gente da sua história, então, né? Para as pessoas que estão ouvindo, você há muitos anos já é diretor da RDX FM. Fala um pouco desse teu trabalho aí no rádio, para as pessoas conhecerem esse teu outro lado, e depois a gente vai aí para a questão da política. Exatamente. Como que começou o seu trabalho na rádio? Como que é esse seu trabalho lá na nossa co-irmã RDX? Isso, eu sou diretor da rádio já desde 2001, que eu participo mais profundamente na administração da rádio em 2001. Mas eu trabalhava antes ali com a minha mãe, com meu pai também na emissora. Então eu assumi a direção em 2001. Sou administrador. Formado aqui em União da Vitória, na Uniguaçu. E também já fui ouvidor municipal, né? Criei a ouvidoria municipal no estado, na cidade de São Mateus, em parceria com o estado do Paraná. Também fui secretário municipal da Indústria e Comércio, na gestão do prefeito anterior aí, a prefeito atual. Então eu tenho uma ligação com a política, tenho na família, né? Meus avós foram prefeito municipal, meu bisavô foi prefeito municipal, sou da família Amaral, né? Bisneto de Olívio Wolff do Amaral. Então a gente tem já, vamos dizer assim, a política no sangue. Sim, com certeza. E eu decidi continuar com isso aí, né? Sim. E o que fez você decidir a ser candidatar a deputado federal nessas eleições de 2022? Então, Cleverson, eu recebi um convite do Podemos, né? Partido do senador Álvaro Dias, qual que é o representante maior do estado, apesar de que nós temos 3 senadores, né? Os 3 senadores do estado do Paraná são do Podemos, o Leovisto Guimarães, Flávio Arnes e o senador Álvaro Dias. Eles fizeram um convite para eu participar entrar no Podemos novamente. Eu já tinha sido filiado ao Podemos e me convidaram a sair candidato a deputado estadual. Eu falei, não, candidato a deputado estadual eu não saio, porque tem um candidato na minha cidade que é meu amigo, eu não posso dividir voto com ele. Se a gente quer um melhor para São Mateus, a gente precisa eleger alguém lá. Se eu saísse a estadual, seria mais difícil de acontecer essa eleição. Iriam dividir os votos, né? Iriam dividir os votos, exatamente. Eu falei, posso me filiar, quero me filiar, vou colaborar, eu gosto do partido. As pessoas que fazem parte do partido, né, politicamente são pessoas íntegras, né? Eu tenho já conhecimento a longa data.
E eu falei, posso participar aí, se quiser, né, e tiver uma vaga, eu posso sair candidato a deputado federal. Seria bom para o meu município, porque se nós, né, acabássemos tendo êxito aí, elegendo tanto estadual quanto federal, ia fortalecer bastante a nossa região. Aí eu não sabia nem quem eram os candidatos, né, do partido. E depois eu descobri que tinha o Deltan Dallagnol nesse partido. Falei, não, então agora o negócio está ficando mais interessante, porque eu sabia que ele seria o candidato a deputado federal mais votado no estado do Paraná. E com isso poderia acontecer o que tinha acontecido na eleição passada com o Emerson Bacil. Sim. Eu poderia ser carregado junto com ele com pouca votação. Sim. Né? E aí eu aceitei, participei do partido, mas aí até eu ser candidato seria outro detalhe, porque tem a convenção, tinham muitos candidatos, muitas pessoas interessadas em ser candidato, né? Então eu falei, pode que eu nem saia candidato, né? Mas eu vou entrar no partido, porque eu preciso estar num partido, né, que a gente possa depois também trazer algum benefício para São Mateus e enfim, tá participando mais ativamente aí dentro de um partido político com um potencial grande e com representantes, né, a nível do estado, porque são 3 senadores do estado, são do partido Podemos, né? Sim. E estava comentando comigo que se você tivesse feito uma votação de 18.500, você teria entrado. Isso, daí essa semana a gente recebeu um parecer do partido, a gente tem um grupo ali, né, de deputados. Foram feitas as contas e tudo aquilo que eu falava em campanha, eu gosto de comprovar, né? Porque senão fica aquele negócio, você sai fazendo campanha dizendo uma coisa, o pessoal sai desfazendo o que você fez. Sim. Né? Então eu falei, não, eu me elejo com pouco voto. Teoricamente, o que seria pouco voto para uma eleição de deputado federal? Normalmente elegem um deputado federal com 40 mil votos. 50 mil votos. A eleição passada teve o Sargento Faur, que foi candidato a deputado federal, ele fez 360 mil votos e puxou a Aline Sleutz com 30 mil votos. Então ela já foi uma condição especial, diferenciada do comum, né? Aí eu imaginava que o Deltan faria mesmo 500 mil votos. Daí eu fiz uma divisão ali, falei, eu acho que com 20 mil votos eu devo me eleger. E era esse o meu discurso. Né? Eu me elegeria com 20 mil votos para deputado federal, porque tinha mais um benefício, né? Tirando o Deltan Dallagnol, que é o candidato que faria essa votação expressiva, como fez, né? Ele fez um pouco menos porque foi desconstruído pelo PT, dizendo que ele estava cassado, porque tinha sido condenado. Então ele fez um trabalho e depois o pessoal desconstruiu a imagem dele, né? Utilizando algumas fake news. E é outro problema de eleições, né? E mais o pessoal do Partido dos Trabalhadores, porque ele foi o procurador daquela ação da Lava Jato. Enfim, isso é um outro assunto que, se a gente for se aprofundar, sim, com certeza, passar. Então, ele acabou perdendo um pouco a votação, depois ele recuperou e fez uma votação boa. Ele fez 344 mil votos. Mas eu dizia no meu discurso de candidato de que eu poderia me eleger com 20 mil votos. Né? E a gente trabalhando em São Mateus, Triunfo e Antônio Linto, porque eu não tinha como trabalhar mais no estado, primeiro porque não tinha tempo, né? Eu decidi ser candidato com 3 meses da eleição. Eu fui homologado candidato com 2 meses. 50 dias, não deu nem 2 meses, né? Que passei pelas convenções e tive 1 mês para trabalhar. Então foi muito em cima, né? Eu não trabalhei desde a última eleição, porque ninguém sabia que eu ia ser candidato. Então eu não pude trabalhar com isso. Então, além disso tudo, eu tive muito pouco recurso. O meu recurso para candidato foi, né, brincadeira. Nem para vereador, você usa o recurso que eu tive. Mas enfim, eu queria sair candidato porque tinha essa possibilidade, né? Eu tinha essa chance e eu não podia perder. Eu ia me arrepender amanhã ou depois se alguém tivesse sido eleito com 18 mil votos e eu não tivesse participado da eleição tendo a chance de fazê-lo. Então eu acreditava que com 20 mil votos eu me elegia, né? Acabou que agora eu recebi a informação que 18.100 votos eu me elegia. E ninguém dentro do meu partido chegou nessa votação. Esse era outro benefício que eu tinha. Eu iria concorrer com pessoas que praticamente tinham sido lançados como eu, em cima da hora, né? Tinha um candidato, né, o Raul, que já foi deputado federal, né, que inclusive foi o segundo mais votado, mas fez 11.900 votos. Então, foi uma pena, né, a gente não conseguir trabalhar mais, ter mais tempo, mais recurso para eu trabalhar na região melhor, né, na nossa região, que, né, a gente poderia ter obtido êxito, digamos assim, na eleição. Mas é difícil, né? Porque isso é pouco tempo, né? Para você trabalhar, né? Foi pouco tempo de trabalho, de divulgação ali, né? Muito pouco tempo, então a gente trabalhou contra o tempo, contra o recurso. Sim. Mas assim, eu me coloquei à disposição justamente por aquele motivo. Eu não podia amanhã ou depois chorar por não ter tentado, né?
Pois é, as pessoas, né, precisam ouvir mais os horários políticos, prestar atenção na política. O povo tem um pouco de preguiça de se envolver, de assistir, de acompanhar. Mas é importante porque é acompanhando que você vai entender a importância que é ter, por exemplo, 2 representantes aqui na nossa cidade. Se o Emerson Bacil tivesse entrado como deputado estadual e você entrado como deputado federal, as pessoas tinham que ter essa noção do quanto isso traria de benefício para nosso município, né? Que é ter 2 representantes aqui da nossa cidade, não só de São Mateus, mas Antônio Linto, Triunfo. Fala um pouco pra gente sobre isso, né? Para as pessoas terem um pouco de noção do que é ter 2 representantes, um federal e um estadual. O que aconteceria se isso tivesse se concretizado, para as pessoas entenderem dessa importância de nós termos pessoas da nossa cidade, que são pessoas que, como a gente sempre fala aqui na rádio, o Emerson Bacil sempre fala, a gente vai encontrar na rua, são pessoas que a gente tá vendo, não aquelas pessoas que vêm de vez em quando aqui e vão embora. Então, ressalta essa importância do que seria se nós tivéssemos aí 2 deputados, um federal e um estadual aqui representando a nossa região, da nossa cidade. É exatamente isso, Cleverson. Eu, inclusive, quando já estava candidato, eu tive contato com alguns candidatos a deputado estadual que queriam fazer dobradinha, a famosa dobradinha que você dobra lá e eles te ajudam com recurso e você trabalha na sua... dizer para você que não seria bom para minha campanha, eu estaria mentindo. Seria bom porque eu teria o recurso para poder trabalhar mais, né, na região, mas fugia do meu princípio. Porque qual que era a minha ideia? Qual que é a minha ideia? Isso não parou, né? Isso aqui apenas começou. É que nós tenhamos 2 representantes daqui. Por quê? Porque a gente tendo um representante na Assembleia e um na Câmara Federal, nós vamos estar mais próximo dos 2 governos, estadual e federal. E com isso a gente vai conseguir direcionar mais recursos para cá, né? Um deputado federal, ele pode ter 200 milhões de recursos aí no mandato dele e direcionar para o município que ele quiser. Ele vai ter recurso, isso é certo. Quanto vai ser depende também de alguns fatores aí, que, né, não vem ao caso a gente falar agora. Mas eu fiz um levantamento e alguns deputados tiveram esse valor em 6 anos de mandato, né? Então, se eu tivesse 200 milhões como deputado federal, para onde eu mandaria esse recurso? Para minha região. Isso é claro, é por isso que eu quis ser candidato. Sim. Né? Então, dizer que um candidato de fora vai fazer isso por São Mateus, não vai. Eu estaria mentindo e ele também não vai falar isso, porque ele vai cuidar da região dele. Eles vão mandar recursos para São Mateus? Vão, eles mandam, claro que eles mandam, né? Mas é uma parcela do recurso total que eles têm. Então, essa era a minha intenção, né? Tanto é que quando eu tive esses convites de deputados estaduais para fazer a dobradinha, eu falei, não, eu não quero, porque o meu trabalho é voto para o deputado da casa. Se eu estava falando isso, eu estava pedindo voto para mim e para o Emerson Bacil. Eu não posso pedir direto, eu não posso dobrar em Santinho, porque eu não era do mesmo partido que ele. Mas a minha campanha foi essa. Então eu trabalhei sozinho para deputado federal, pedindo voto para as pessoas e pedindo para que elas votassem para o candidato da casa. Era o que eu estava fazendo, eu e toda a minha equipe. Nenhuma pessoa da minha equipe pediu voto para o candidato de fora, porque não era isso que eu queria e não é isso que eu quero. Eu quero que a gente tenha representante que foi provado pelo Bacil que dá para eleger aqui. Ele se elegeu aqui na vez passada. É só você entrar no barco certo, vamos dizer assim, e na hora certa, que foi o que eu também fiz agora. Sim, e mesmo agora a votação do Bacil foi muito grande, né? 35 Sim, ele dobrou votos, a votação, né? e a gente conversava, quando eu conversei com ele falou, mas o que você acha? Eu falei, Bacil, você vai dobrar. Isso é certeza, porque você se elegeu. Então é impossível que aquelas... ele falou, quanto você acha que eu faço em São Mateus? Eu falei, você sai de 10 mil. Porque aquelas pessoas que votaram em você, votaram pensando que é bom ter um candidato aqui eleito. E não deu outra. Ele saiu de 10 mil, fez 12.900, se não me engano, alguma coisa. Então, isso era certo que ia acontecer. Assim como eu acredito que na próxima eleição, essas mesmas pessoas que também querem a mudança e querem uma representatividade melhor para São Mateus, vão votar novamente no candidato da casa. Então isso aos poucos vai mudando. Pode ser uma mudança lenta, mas vai começar a mudar. Ele foi representante aqui, a gente sabe os benefícios que foram, né, de ter ele como deputado estadual aqui. Agora imagina 2 representantes, né, um federal e um estadual. Então, assim, não tem político em São Mateus que diz para mim que não é bom, né? Eu desafio a dizer para mim que não é bom ter um candidato eleito na cidade. Que não vai ser bom para a cidade, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Tem uma mensagem que um ouvinte mandou aqui. Bom dia, Edu, sempre ajudando no desenvolvimento da nossa cidade, parabéns pelos votos recebidos, mesmo não conseguindo se eleger, né, para a próxima, mesmo não conseguindo se eleger, parabéns pela votação. Quero fazer uma pergunta para você, se na próxima eleição você vai sair a deputado federal novamente ou se pretende investir em um cargo político aqui na nossa cidade? Uma mensagem de um ouvinte. Obrigado pela pergunta. Eu sou político, eu estou na política.
Então, o que for preciso fazer para São Mateus, pra gente, eu sempre falo assim, São Mateus merece mais. São Mateus merece mais. Esse é o meu discurso, eu sempre falei, meu lema. São Mateus merece mais. Então, o que for preciso eu fazer, seja como pessoa, né, como político ou como cidadão samateuense, eu vou fazer. Entende? Se a população achar, não, é interessante, né, a gente vai. A eleição municipal é daqui 2 anos, a estadual e federal vai ser daqui 4. Então, eu não vou deixar de tentar, né, desde que eu tenha oportunidade e tenha apoio. Né? A gente precisa. Talvez um pouco mais de união, não só dos cidadãos. Os cidadãos mostraram, eles me deram 4.000 votos em 1 mês de trabalho, em 2 meses como candidato. Eu achei que foi uma votação muito boa isso. Sim. Eu recebi 4.326 votos em São Mateus. Pessoas diziam aos 4 cantos do município que eu não fazia 2.000. E eu pensando particular, eu até acreditava, porque eu tinha pouco recurso e pouco tempo de trabalho. Eu até falava, realmente, se eu fizer 2.000, eu já sou um vitorioso. Mas eu fiz o dobro. Eu fui o mais votado em São Mateus. Então, embora não tenha me elegido, né, foi uma votação muito boa pelo que eu tive de recurso de trabalho, que isso é eu que sei só. Né, as outras pessoas podem não saber ainda. Agora eu estou explanando e falando um pouco, né, que foi difícil, a campanha foi difícil, sem recurso, com pouco tempo de trabalho. Então, assim, eu estou disposto, né, a ajudar o meu município. Se daqui 2 anos for interessante a gente sair candidato a algum cargo, né, no município, a gente vai sair. Desde que a gente perceba que realmente tem apoio da população e depois, daqui 4 anos, dos políticos do município. Eu também já conversei com alguns políticos, a gente precisa se unir. Senão a gente vai ficar dependendo de sobra de deputado de fora. Isso não podia acontecer. Foi uma pena o Bacio não se eleger com essa votação, né, tendo sido eleito com metade disso na eleição passada. Sim. Né? Então o balanço que você faz dessa experiência é positivo? Positivo, totalmente positivo, né? Tanto para mim quanto com o Bacio, a gente tem que continuar com esse trabalho, né? Tentando ajudar aí como a gente pode. Claro que agora não tendo nenhum cargo político a nível estadual nem a nível federal, mas a gente pode trabalhar primeiro para conscientizar a população, como você falou, né, Cleverson? As pessoas, elas se atentam para a política na última semana. Então, com 2, 3 dias antes da eleição, eles estão decidindo, hoje eu vou votar nesse, eu vou votar... As pessoas... Eu entendo que a política, ela está, né, de uma forma que ninguém... Tem muita gente que não quer nem saber de falar de política. O pessoal é meio sem paciência, né? Para você ter uma ideia, nós tivemos 32 mil pessoas aptas a votar em São Mateus. Foram votar, votos válidos, 24 mil. Então, são 8 mil votos que são perdidos. E essas pessoas, elas precisam saber que, mesmo que ela não goste da política, tudo depende da política. Então, a política está ruim, você vira as costas, vai continuar ruim. É uma certeza que você tem. A política está ruim, eu vou lá, vou escolher o melhor, você pode mudar. É isso que a gente precisa. Então, a gente precisa falar mais sobre política, a gente vai falar mais, né, até um apelo que eu faço aqui, vamos começar a conversar mais sobre política semanalmente, mensalmente, começar a deixar as pessoas informadas. Chega a época da eleição, eles fazem campanha para você fazer o título. Para o adolescente de 16 anos ir lá e fazer o título. Ele vai fazer o título, mas ele não sabe para que serve. Ele só sabe que ele vai fazer o título porque dia 2 ou dia 6, conforme cair no dia da eleição, ele tem que ir lá e votar, digitar um número e apertar o enter. Mas ele tem que saber para que funciona o vereador, o que faz um vice-prefeito, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador da república. E isso não é ensinado para as pessoas. No mínimo 10 anos que eu falo, nós precisamos de educação política. Eu tive na minha quinta série, a OSPB, a famosa OSPB que tinha. Depois tiraram. Você aprendia alguma coisinha naquela época. Mas nós precisamos de educação política, né? Eu tenho contato com o juiz eleitoral de São Mateus e já falei para ele, vamos fazer nas escolas isso. A cada 15 dias tem que chegar lá na escola no terceiro, quarto ano e começar a explicar para as crianças, né? Nem que seja uma aula mais lúdica sobre a política, mas eles precisam saber que quando eles chegarem com 16 anos eles vão pedir para fazer o título. Não vai precisar propaganda para fazer o título, eles vão chegar lá, eu quero fazer meu título, porque eles vão saber a importância que tem votar e eleger e escolher o melhor candidato, porque vai depender o futuro deles, depende disso. Então é isso que a gente precisa trabalhar em São Mateus e acredito que no estado todo, né? Porque a gente viu que a nível nacional tiveram 32 milhões de brasileiros que não foram votar. E são votações que fariam toda a diferença. Mudaria uma eleição. Com certeza. Tiraria o ruim, colocaria o bom facilmente com isso. Sim. Né? 8 mil votos aqui pro Bacio, por exemplo, faltou 6. Sim. Né?
Não digo que ele poderia ter pego todo, mas tem as cidades das regiões que também tiveram abstenções, né? Pessoas que não foram votar. Então, assim, a política faz parte da vida da gente. Não dá para mudar isso. E não se deve mudar isso. Porque senão a gente vai ser governado por aqueles que estão nos passando para trás. Os outros vão escolher por você. Os outros escolhem por você. Se você não vota, alguém escolhe por você. Eu escuto muitas pessoas falarem, e olha que eu ouço de muitas pessoas que assim, ó, pra mim não muda nada, então tanto faz. E é um pensamento totalmente errado. Pior porque, que muda tudo. Como você mesmo falou, a política ela influencia totalmente nas nossas vidas. Então muda, o nosso voto muda e quem tá lá ou quem não tá, vai mudar diretamente a nossa vida. E é isso que as pessoas precisam entender. Como que você cresce dentro de uma empresa? Vamos dizer, como se cresce dentro de uma empresa privada? Quando a empresa cresce também. Sim. Né? Como que essa empresa cresce? Tem N fatores que fazem essa empresa crescer. Um deles é a política. Né? Se ele sente firmeza na política nacional, ele vai dobrar a capacidade da empresa, você vai crescer lá dentro. Porque uma indústria, por exemplo, né? Uma cepa que ela pode dobrar se ela estiver vendendo cada vez mais. A economia do país faz a indústria crescer. Se ela crescer, ela dobra de tamanho, você cresce dentro dela também. Então, influencia na tua vida. Tá tudo ligado à política. Tá tudo ligado à né? política, né? Vamos falar de estatal, não tem nem, né? Totalmente ligado à política. Empresa pública, totalmente ligada à política. Né? Então, não tem nem como a gente dizer que não gosta de política, que não. Política é para tudo. Tudo que é aplicado em saúde, educação, né? Vem da política. Se tiver um bom político, vai ser bem aplicado, senão vai ser mal aplicado e você vai sofrer. Se você não sofrer, teu filho, teu neto vai sofrer lá na frente. Pode ter certeza. Com certeza. Agora 8h42, a gente precisa encerrar aqui. Agradeço a sua presença, né? E fica à vontade quando quiser vir conversar com a gente aqui para falar sobre política, sobre vários assuntos. E deixa o teu recado especial para os ouvintes da Cultura Sul e para as pessoas que votarem em você. Pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, Cleverson, Elias, todo o pessoal aqui da Cultura Sul. Agradeço aos eleitores que me deram voto de confiança nessa eleição, né? E nós temos eleições aí de novo, né? Segundo turno das eleições. Então pensem bem, né? Vão votar, façam a força para votar, porque é como a gente falou aqui, né? O futuro depende da política, senão dos nossos filhos, dos nossos netos, pode ter certeza. Eu quero deixar alguma coisa, né? Um legado para os meus filhos, para os meus netos, seja na política ou como pessoa. Então a gente precisa se inteirar mais da política e votar. Eu quero, né, deixar esse pedido, né, ao cidadão samateuense, aos cidadãos aqui da região, né, onde estiverem ouvindo a Cultura Sul. Votem, vão votar no dia 30, segundo turno, vão votar porque nós precisamos, né, de representatividade e de um governo que faça pelo povo, pelo país também, né, porque o país está crescendo, né? Eu digo que o Brasil vai ser potência mundial daqui a 10 anos, né, com o agronegócio, a agricultura está forte e tudo isso aí vai refletir pra gente, mas precisamos ter boas políticas e bons governos aí para poder controlar tudo isso aí e fazer refletir para a população o benefício maior. Hein? Com certeza. Parabéns pela sua votação e sucesso na sua trajetória, tá bom, Edu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora 8h43. Então conversamos com o Edu da Rádio, que foi candidato a deputado federal aqui em São Mateus do Sul. Na sequência,